E aí, belezinha? Como avaliar e contar a história de um mundo tão plural quanto Eberron? o que aconteceu desde o começo dos tempos para criar um mundo tão diverso? Como justificar esse tom de guerra fria, de aventura no ar, de swashbuckling que Eberron propõe? Simples, devemos analisar a origem do mundo e a profecia dracônica. Os grandes historiadores de Eberron dizem que no começo o mundo era um. Um com todos e um com tudo. Nada existia e ainda assim era complexo e intenso. Imagine um lugar onde tudo e todos existem, sem barreiras físicas ou até mesmo metafóricas. E então, deste tudo e nada, saíram 3 entidades dracônicas, místicas e eternas. Estas entidades dracônicas eram chamadas de Síberis, Eberron e Kiber. 3 dragões com poderes divinos. 3 dragões irmãos. 3 formas diferentes e que nunca poderiam viver em completa harmonia. Ô, bora comer um croissantzinho. Ah, aquele pastelzinho, né? Melhor. Como é que é? E então acontece algo que os historiadores discutem bastante. A criação ou a descoberta da profecia dracônica. Eventos, pressentimentos, estudo do mundo e do cosmos que apontavam para um final inexorável e completo. Algo que os dragões, e apenas eles, poderiam interpretar e utilizar no fim dos tempos. E aqui, os 3 dragões místicos debateram muito. Kiber e Síberis não conseguiram se entender e partiram para uma luta feroz. Uma batalha no cosmos. Sanseiya! Kiber foi vitorioso, e então ele tomaria controle da profecia dracônica. Mas então Eberron, até o momento neutro na batalha, partiu para cima de seu irmão. Ele se enrolou em volta do outro dragão e o prendeu dentro de si, morrendo no processo. O corpo de Eberron então se tornou a terra. Kiber se tornou o núcleo abissal. E Síberis se tornou o céu estrelado. E a profecia continuou vivendo. Do corpo de Eberron brotou a vida e os seres menores. Kiber produzia seres abissais e Síberis mandava anjos para controlar a situação. E o tempo foi passando e a profecia continuou existindo e aparecendo no corpo de Eberron. As raças menores, ainda bem primitivas, não conseguiam interpretar os sinais. Os dragões, criaturas criadas pelo poder primal de Eberron e seus irmãos, continuaram crescendo, evoluindo e ficando mais inteligentes. E esses dragões tomaram a profecia para si. Olha só, cara, eu tô aprendendo a língua dos dragões. Não vai aprender nada e me dá o dinheiro do lanche. Os dragões começaram a estudar a profecia. Utilizavam suas vidas milenares para entender completamente o motivo da discórdia dos dragões eternos. Croissant! Pastel! Croissant! Pastel! Pizza! O tempo foi passando e os governantes do mundo foram caindo. Demônios, gigantes, os chamados deuses, todos caíram. E então as raças menores puderam prosperar. E quando essas raças começaram a prosperar, elas voltaram sua atenção para a profecia. E da profecia perceberam as marcas dracônicas nos corpos dos escolhidos. Marcas de poder. Marcas que poderiam dominar o mundo. Casas de comércio se formaram em volta dessas marcas. O mundo de Eberron, como o nosso, se divide entre aqueles que têm poder e aqueles que não têm. Aqueles que encontram formas de sobreviver e prosperar pagam pelo serviço dos poderosos. O mundo se divide entre aqueles que buscam a profecia ou bebem de seu poder e os ignorantes. E então, aventureiro, quem é você nessa história? Eberron é um cenário com lore muito complexo e muito vivo. Vale a pena procurar mais sobre esse cenário e entender o motivo de seu grande sucesso. Boa semana E boas rolagens! Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Formação Fireball. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no Facebook e nos seguir no Twitter. E se você curtiu, a gente tem tipo vários outros vídeos. Alguns. É só clicar. Tá, fechou. Aí... Enfim, é isso. Vê como é que foi.